João, um peão humilde que trabalha numa fazenda no interior do Brasil, vive uma rotina simples até o dia em que, enquanto puxava lenha do celeiro abandonado, escuta sussurros misteriosos vindos de uma velha caixa trancada. Quando a caixa começa a tremer sozinha, sua vida se transforma numa jornada de descobertas sobrenaturais que o forçará a confrontar segredos enterrados da propriedade, mistérios familiares e forças que desafiam tudo o que ele acreditava sobre a realidade. O sol estava se pondo por trás dos morros quando João sentiu o primeiro arrepio percorrer sua espinha. Ele havia puxado lenha daquele celeiro centenas de vezes nos últimos 3 anos, mas nunca tinha escutado nada parecido com aquilo. Sus, sus. João parou no meio do movimento, a tora de madeira ainda suspensa em suas mãos calejadas. O som vinha de algum lugar nas profundezas do celeiro abandonado, um murmúrio baixo que parecia querer formar palavras, mas não conseguia. Deve ser o vento, murmurou para si mesmo, tentando se convencer. Mas não havia vento naquela tarde abafada de março. O ar estava parado, pesado, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. João deixou a tora cair no chão com um ruído seco que ecoou pela estrutura de madeira velha. Seus olhos percorreram o interior sombrio do celeiro, procurando a origem daquele som estranho. As tábuas do teto rangiam suavemente, e raios de luz dourada se filtravam pelas frestas, criando padrões de luz e sombra que dançavam no chão empoeirado. Ele trabalhava na fazenda São José há 3 anos, desde que saíra de sua cidade natal em Minas Gerais, em busca de uma vida melhor. O Sr. Antônio, o proprietário, era um homem justo que pagava em dia e oferecia uma casinha simples nos fundos da propriedade. João nunca teve do que reclamar, até aquele momento. Sus, me ajude. Desta vez, as palavras foram mais claras. João sentiu seu coração acelerar e as mãos ficarem suadas. Não era sua imaginação. Alguém ou alguma coisa estava tentando se comunicar. "Tem alguém aí?" gritou, sua voz ecoando pelo celeiro vazio. "Senhor Antônio, Dona Maria?" Apenas o silêncio lhe respondeu. Um silêncio tão profundo que ele conseguia ouvir o próprio coração batendo em seus ouvidos. João deu alguns passos hesitantes em direção ao fundo do celeiro, onde pilhas de equipamentos antigos e caixotes empoeirados se acumulavam há décadas. Seus pés descalços faziam pequenos ruídos no chão de terra batida, e cada passo parecia amplificado na quietude do lugar. O cheiro de madeira velha e terra úmida invadiu suas narinas, misturado com algo mais, um odor doce e enjoativo que ele não conseguia identificar. Foi então que viu a caixa. Ela estava parcialmente escondida atrás de uma pilha de sacos de ração velhos, no canto mais escuro do celeiro. Era uma caixa de madeira escura, do tamanho aproximado de um baú pequeno, com dobradiças de ferro enferrujado e um cadeado antigo que parecia não ter sido tocado em anos. Aqui, dentro." O sussurro veio diretamente da caixa. João sentiu seu sangue gelar nas veias. Ele olhou ao redor, procurando por alguma explicação lógica, mas estava completamente sozinho no celeiro. A fazenda inteira parecia ter mergulhado numa quietude sobrenatural. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou, esfregando os olhos com as mãos sujas de terra. "Deve ser o cansaço. Trabalhei demais hoje." Mas quando abriu os olhos novamente, a caixa ainda estava lá, sólida e misteriosa na penumbra do celeiro. E os sussurros continuavam, mais baixos agora, como se quem quer que estivesse lá dentro soubesse que havia capturado sua atenção. João se aproximou devagar, seus passos cautelosos como os de um animal farejando perigo. A madeira da caixa estava escura e manchada, como se tivesse passado muito tempo exposta à umidade. O cadeado estava tão enferrujado que parecia ter se fundido com o metal da fechadura. "Aqui, há tanto tempo?" As palavras chegaram até ele como um sopro gelado, fazendo-o recuar instintivamente. Mas a curiosidade era mais forte que o medo. Durante toda a sua vida, João fora um homem simples que acreditava apenas no que podia ver e tocar. Trabalho duro, honestidade e fé em Deus. Essas eram as bases de sua existência. Agora, diante daquela caixa sussurrante, tudo em que acreditava começava a vacilar. Ele estendeu a mão hesitante em direção à madeira escura. No momento em que seus dedos tocaram a superfície, sentiu um choque elétrico percorrer seu braço. A madeira estava fria, gelada como gelo, numa tarde em que a temperatura passava dos 30 graus.
Por favor, não me deixe. A voz agora parecia mais próxima, mais real. Era uma voz feminina, delicada, carregada de uma tristeza que cortava o coração de João como uma lâmina afiada. Ele tentou puxar a mão, mas algo o mantinha conectado à caixa, como se uma força invisível o impedisse de se afastar. E então, aconteceu. A caixa tremeu. Não foi um tremor sutil ou questionável. Foi um movimento violento e deliberado que fez o cadeado chacoalhar contra a madeira. João saltou para trás, seu coração batendo tão forte que ele achou que fosse sair pela boca. A caixa tremeu novamente, desta vez por mais tempo, como se alguma coisa lá dentro estivesse lutando para sair. O som era terrível, um ruído de arranhões e pancadas abafadas que ecoava pelo celeiro silencioso. Meu Deus! Sussurrou João, fazendo o sinal da cruz. O que é isso? As mãos dele tremiam incontrolavelmente enquanto observava a caixa se mover sozinha. Era impossível. Caixas não se moviam sozinhas, não sussurravam, não imploravam por ajuda com vozes que partiam o coração. Mas ali estava ela, desafiando tudo o que ele conhecia sobre o mundo. O tremor parou abruptamente, deixando um silêncio ainda mais profundo que antes. João permaneceu imóvel, respirando pesadamente, esperando que qualquer coisa acontecesse. Seus olhos não conseguiam se desviar da caixa, como se ela exercesse uma atração magnética sobre ele. Minutos se passaram. O sol continuava se pondo lá fora e as sombras no celeiro ficavam cada vez mais longas e escuras. João sabia que deveria sair dali, voltar para sua casinha, preparar o jantar e fingir que nada havia acontecido, mas não conseguia se mover. Você me viu, veio a voz novamente mais clara que nunca. Você me ouviu. Ninguém mais consegue. Quem é você? João finalmente encontrou coragem para perguntar, sua voz saindo como um sussurro áspero. Alguém que precisa da sua ajuda. Como você está aí dentro? Há quanto tempo? Tanto tempo. Tanto tempo que perdi a conta dos dias e das noites. João sentiu lágrimas picar em seus olhos. Havia algo na voz que tocava uma parte profunda de sua alma, despertando uma compaixão que ele não sabia que possuía. Fosse o que fosse que estava naquela caixa, estava sofrendo. Como posso ajudar? Perguntou, surpreendendo-se com sua própria coragem. A chave. Precisa da chave. Que chave? Onde está? Ele escondeu. Mas você pode encontrar. Você tem o dom. Que dom? Eu não tenho dom nenhum. Sou só um peão simples. Não é simples, nunca foi. Sua avó sabia. A menção à sua avó fez João dar um passo atrás. Dona Benedita havia morrido quando ele tinha apenas 8 anos, mas ele se lembrava dela com carinho. Uma mulher sábia que todos na cidade procuravam quando precisavam de conselhos ou quando coisas estranhas aconteciam. Como você conhece minha avó? As almas reconhecem. Ela tentou me ajudar uma vez, mas não conseguiu chegar até mim. O celeiro pareceu ficar ainda mais escuro, como se as próprias sombras estivessem se espessando ao redor deles. João sentia que estava no limiar de algo muito maior do que imaginava, algo que mudaria sua vida para sempre. Se essa parte da história também tocou o seu coração, diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso. Quero saber se existem pessoas como João por aí, pessoas simples que de repente se veem diante do inexplicável. Prometa que voltará, implorou a voz. Prometa que me ajudará a encontrar a chave. João olhou para a caixa tremente, para aquele mistério que havia invadido sua vida pacata, e soube que não tinha escolha. Algo dentro dele, uma força que não compreendia, o compelia a ajudar. Prometo, disse finalmente, vou encontrar essa chave. Obrigada, suspirou a voz, e João teve certeza de que ouviu alívio naquelas palavras. Mas cuidado, ele não quer que me encontrem. Nunca quis. Quem é ele? Mas não houve resposta. O celeiro mergulhou no silêncio novamente e a caixa parou de tremer. João ficou ali parado por mais alguns minutos, esperando, mas a comunicação havia se encerrado. Quando finalmente saiu do celeiro, o mundo lá fora parecia diferente. As cores estavam mais vivas, os sons mais nítidos, como se seus sentidos tivessem sido aguçados pela experiência sobrenatural. Ele olhou para suas mãos e viu que ainda tremiam ligeiramente. Enquanto caminhava de volta para sua casa, João sabia que sua vida havia mudado para sempre. Não era mais apenas um peão trabalhando numa fazenda no interior. Agora ele era alguém com uma missão, um propósito que não compreendia completamente, mas que sentia no fundo da alma. A promessa havia sido feita.
E João era um homem de palavra. João mal conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, ouvia novamente aquela voz desesperada ecoando em sua mente. Precisa da chave. Ele escondeu. Sua avó sabia. As palavras giravam em sua cabeça como um redemoinho, não o deixando em paz. Quando o primeiro raio de sol atravessou a janela de sua casinha simples, ele já estava acordado, sentado na beira da cama, pensando no que havia acontecido. Parte dele queria acreditar que tinha sido apenas um sonho, uma alucinação causada pelo cansaço do trabalho pesado, mas ele sabia que não era verdade. Cada detalhe estava gravado em sua memória com uma clareza impossível de ignorar. João se vestiu rapidamente e saiu para o quintal. A manhã estava fresca e o orvalho cobria a grama como pequenas pérolas brilhantes. Ao longe, podia ver o celeiro onde tudo havia começado. A construção parecia inocente sob a luz do sol, apenas um velho depósito de equipamentos. Mas ele sabia que guardava segredos muito mais profundos. "Bom dia, João!" A voz do senhor Antônio o fez pular. O homem se aproximava pelo caminho de terra, já vestido com suas roupas de trabalho. "Você está bem? Parece que viu um fantasma." A escolha das palavras fez João engolir em seco. "Bom dia, seu Antônio. Estou bem, sim, senhor. Só não dormi muito bem." O fazendeiro era um homem na casa dos 60 anos, de cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho de uma vida inteira na terra. Seus olhos azuis eram bondosos, mas João sempre sentira que havia algo mais por trás deles, uma profundidade que sugeria conhecimentos guardados a 7 chaves. "Às vezes a gente tem dessas noites", disse Antônio, estudando o rosto de João com atenção. "Especialmente quando trabalhamos perto de lugares velhos. Este sítio tem muita história, sabe?" "Que tipo de história?" João perguntou, tentando soar casual. Antônio ficou em silêncio por um momento, olhando na direção do celeiro. Quando falou novamente, sua voz tinha um tom mais sério. "Meu pai comprou esta terra há 50 anos. Antes disso, pertencia à família Oliveira. Uma família complicada." "Complicada como?" "O velho coronel Oliveira era um homem duro, muito duro. Tinha fama de ser cruel com os empregados e havia histórias que as pessoas contavam em sussurros." Antônio coçou a barba grisalha. "Meu pai nunca falava muito sobre isso, mas eu cresci ouvindo os mais velhos comentarem que coisas estranhas aconteciam nesta fazenda." João sentiu seu coração acelerar. "Que tipo de coisas estranhas?" "Desaparecimentos. Uma moça que trabalhava na Casa Grande sumiu sem deixar rastro. A filha do coronel também morreu jovem, em circunstâncias misteriosas. Depois disso, ele foi ficando cada vez mais recluso, até que um dia foi encontrado morto em seu quarto. Dizem que nos últimos anos de vida ele falava sozinho, como se estivesse conversando com alguém invisível." O sangue de João gelou nas veias. A voz na caixa era feminina, jovem. "Seria possível que... O que aconteceu com as coisas da família?" perguntou, tentando manter a voz firme. "A maior parte foi vendida ou doada, mas havia alguns pertences que o coronel havia mandado guardar em locais específicos da propriedade. Meu pai encontrou algumas coisas no celeiro velho quando compramos a terra." Antônio fez uma pausa. "Na verdade, há uma caixa lá que nunca conseguimos abrir. O cadeado está tão enferrujado que nem com martelo conseguimos quebrar." João teve que se apoiar no portal da casa para não cair. Era ela. A caixa que havia tremido e sussurrado para ele era da família Oliveira. "João, você tem certeza de que está bem?" Antônio se aproximou, preocupado. "Você ficou branco como papel. Eu preciso saber mais sobre essa caixa", João disse, decidindo arriscar. "Ontem, quando estava pegando lenha, eu ouvi sons estranhos vindos do celeiro." O rosto de Antônio mudou completamente. A expressão bondosa deu lugar a algo entre preocupação e medo. "Que tipo de sons?" "Como se alguém estivesse sussurrando." Antônio ficou em silêncio por um longo momento, olhando fixamente para João. Quando finalmente falou, sua voz estava grave e cuidadosa. "Minha esposa também ouviu coisas. Nos primeiros anos depois que compramos a fazenda, ela dizia que às vezes escutava uma mulher chorando perto do celeiro. Achei que era impressão, sabe? Lugar novo, histórias assombradas que os vizinhos contavam." Ele suspirou fundo. "Mas depois que nosso filho nasceu, ela começou a ter pesadelos. Sonhava com uma moça jovem que implorava por ajuda. Foi então que decidimos nos mudar para a cidade e só vir aqui durante o dia." "E vocês nunca tentaram descobrir o que era?" "Tentamos sim,
Chamamos o padre da cidade para benzer a propriedade. Por um tempo, os fenômenos diminuíram, mas nunca pararam completamente. Antônio olhou diretamente nos olhos de João. Por isso eu sempre contrato apenas homens para trabalhar aqui. E por isso vocês ficam nas casinhas dos fundos, longe do celeiro. João sentiu que estava diante de uma revelação importante. Seu Antônio, o senhor acredita que tem alguma coisa sobrenatural acontecendo aqui? O homem mais velho riu, mas foi um riso sem alegria. João, eu nasci e cresci no interior. Vi coisas que a ciência não consegue explicar. Meu avô sempre dizia que existem 3 tipos de pessoa no mundo: as que não acreditam em nada, as que acreditam em tudo e as que têm sabedoria suficiente para respeitar aquilo que não compreendem. Ele fez uma pausa. Eu sou do 3º tipo. E se alguém conseguisse se comunicar com o que está no celeiro, o que o senhor faria? Antônio estudou o rosto de João por um longo momento. Dependeria do que essa de presença quisesse. Se fosse para fazer mal, eu faria tudo para proteger as pessoas que trabalham aqui. Mas se fosse alguém pedindo ajuda, ele suspirou. Bem, acho que todo cristão tem o dever de ajudar quem está sofrendo, seja neste mundo ou no outro. João sentiu uma onda de alívio. Ele não estava sozinho naquilo. Seu Antônio, eu preciso lhe contar algo. Ontem eu ouvi mais que sussurros. Ouvi uma voz pedindo ajuda. Uma voz de mulher. O fazendeiro não pareceu surpreso. Eu estava esperando que isso acontecesse um dia. Você tem algo especial, João. Percebi desde que chegou aqui. Os animais confiam em você de um jeito diferente. As plantas parecem crescer melhor onde você trabalha. E agora isso, a voz disse que eu tenho um dom, que minha avó tentou ajudar, mas não conseguiu. Sua avó? Os olhos de Antônio se iluminaram com reconhecimento. Dona Benedita? Claro. Eu conheci sua avó quando era jovem. Ela tinha fama de ter visões, de conseguir se comunicar com espíritos. Muita gente procurava ela quando havia problemas sobrenaturais. Se você quer continuar ouvindo histórias como esta, toque agora no botão vermelho que diz inscrever-se. É grátis. E assim você me ajuda a continuar compartilhando essas experiências que mexem com nossa alma. João se sentou na soleira da porta, sentindo o peso daquela revelação. Então é hereditário. Segundo minha avó, esses dons passam de geração em geração, principalmente pelas mulheres da família. Mas às vezes saltam uma geração ou passam para os homens. Antônio se sentou ao lado dele. O que mais a voz disse? Que precisa de uma chave. Que alguém a escondeu e que esse alguém não quer que ela seja encontrada. O rosto de Antônio ficou pensativo. Uma chave... Você sabe, quando meu pai comprou esta propriedade, encontrou várias chaves antigas espalhadas pela casa. A maioria não abria nada que conhecêssemos. Ele guardou todas numa caixa, no sótão da casa principal. O coração de João disparou. Posso ver essas chaves? Claro, mas primeiro preciso que você entenda uma coisa. Antônio pousou uma mão no ombro de João. Se você realmente tem esse dom e se vai se envolver com essas forças, precisa estar preparado para as consequências. Nem tudo que está do outro lado quer o bem. E mexer com essas coisas pode mudar sua vida para sempre. A voz não parece má, João disse, lembrando da tristeza e desespero que havia sentido. Parece apenas perdida, sofrendo. Podem parecer muitas coisas, por isso é importante ter cuidado. Antônio se levantou. Vamos até a casa, vou mostrar as chaves, mas prometemos que vamos fazer isso com sabedoria e proteção. Enquanto caminhavam em direção à casa principal, João sentia uma mistura de medo e determinação. Cada passo o levava mais fundo naquele mistério, mais longe da vida simples que conhecia. Mas também o aproximava da verdade e da possibilidade de ajudar alguém que estava sofrendo há tanto tempo. A casa principal da fazenda era uma construção antiga, com paredes espessas e telhado de telhas vermelhas. As janelas eram grandes e envidraçadas, mas muitas estavam fechadas com tábuas, dando ao lugar um ar de abandono que contrastava com os campos bem cuidados ao redor. Não moramos mais aqui há 15 anos, explicou Antônio enquanto abria a porta pesada, mas mantemos tudo limpo e organizando. O interior da casa era escuro e cheirava a móveis antigos e cera de abelha. João podia sentir o peso da história naquelas paredes, como se cada tábua do assoalho guardasse memórias de décadas passadas. O sótão fica aqui em cima, disse Antônio, indicando uma escada de madeira que rangia sob seus pés. No sótão
Entre móveis cobertos por lençóis brancos e caixas empoeiradas, Antônio foi direto a um baú pequeno no canto. Aqui estão, disse, abrindo a tampa. Todas as chaves que meu pai encontrou. João olhou para dentro do baú e sentiu um arrepio. Havia dezenas de chaves de todos os tamanhos e formatos. Algumas eram pequenas e delicadas, outras grandes e pesadas. Todas mostravam sinais de idade e uso. Como vou saber qual é a certa? Perguntou. Acho que você vai sentir, respondeu Antônio. Se realmente tem o dom de sua avó, sua intuição vai guiá-lo. João estendeu as mãos sobre as chaves, fechando os olhos e tentando sentir alguma conexão. Por um momento, nada aconteceu. Então, gradualmente, uma das chaves começou a parecer diferente das outras. Era uma chave pequena, de formato antigo, com detalhes delicados gravados no metal. Quando seus dedos a tocaram, sentiu a mesma energia fria que havia experimentado ao tocar a caixa. Esta, disse, levantando a chave. É esta. Antônio assentiu gravemente. Então está na hora de descobrirmos que segredo a família Oliveira guardou por tanto tempo. O caminho de volta ao celeiro nunca havia parecido tão longo para João. A chave antiga queimava em seu bolso como um pedaço de ferro em brasa, e ele podia jurar que ouvia um murmúrio baixo vindo dela, como se também estivesse tentando se comunicar. Antônio caminhava ao seu lado em silêncio, carregando uma lanterna antiga e um terço que havia pego na casa principal. O sol estava alto no céu, mas ambos sabiam que o interior do celeiro seria escuro mesmo durante o dia, especialmente no canto onde a caixa misteriosa aguardava. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Antônio quando se aproximaram da entrada do celeiro. Depois que abrirmos essa caixa, não há volta atrás. João tocou a chave em seu bolso novamente, sentindo aquela energia estranha percorrer seus dedos. Preciso fazer isso. Ela está sofrendo há tanto tempo. Não posso fingir que não ouvi. O fazendeiro assentiu com compreensão. Minha avó sempre dizia que quem nasce com o dom não tem escolha. É como se os espíritos reconhecessem essa capacidade e procurassem ajuda. Ele fez o sinal da cruz. Que Deus nos proteja do que vamos encontrar. Eles entraram no celeiro juntos. A mudança de temperatura foi imediata. O ar lá dentro estava gelado, muito mais frio do que deveria estar numa tarde quente de março. Suas respirações formaram pequenas nuvens de vapor, como se estivessem numa geladeira. Você está sentindo isso? Murmurou João. O frio? Sim, sempre fica assim quando ela está presente. Antônio acendeu a lanterna e o feixe de luz cortou a penumbra do celeiro. Ali está ela. A caixa parecia diferente sob a luz da lanterna. A madeira escura brilhava com uma umidade que não deveria existir, e o cadeado enferrujado parecia ainda mais antigo e corroído do que João se lembrava. Você voltou. A voz veio imediatamente, mais clara e próxima do que nunca. João sentiu Antônio dar um passo para trás e percebeu que o fazendeiro também havia escutado. Meu Deus, sussurrou Antônio. É verdade. É tudo verdade. Por favor, continuou a voz, carregada de uma desesperança que cortava o coração. Há tanto tempo esperando. João se aproximou da caixa, tirando a chave do bolso. O metal estava ainda mais frio que antes, quase doloroso de tocar. Estou aqui, disse em voz alta. Trouxe a chave. Cuidado, a voz soou preocupada. Ele sabe que você tem a chave. Pode tentar impedir. Quem é ele? Perguntou João. Mas antes que pudesse receber uma resposta, uma rajada de vento gelado varreu o celeiro, apesar de não haver vento lá fora. As tábuas do teto rangeram ameaçadoramente, e alguns objetos nas prateleiras começaram a tremer. Alguém mais está aqui, murmurou Antônio, segurando o terço com força. Algo não quer que abramos essa caixa. João sentiu uma presença hostil se aproximando, como uma sombra pesada que pressionava contra sua mente. Era diferente da presença gentil que vinha da caixa. Era fria, cruel, cheia de uma raiva antiga que o fazia querer correr dali. Não deixe ele te assustar, implorou a voz feminina. Ele não pode te machucar se você não deixar. Use a fé que sua avó te ensinou. João respirou fundo, lembrando-se das palavras de Dona Benedita quando era criança. O mal só tem o poder que você der a ele, meu neto. A fé verdadeira é um escudo mais forte que qualquer armadura. Ele se aproximou do cadeado com determinação renovada. A chave se encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feita especificamente para aquela fechadura. Quando a girou, ouviu um clique suave, seguido por um suspiro de alívio
que pareceu vir de dentro da própria caixa. O vento hostil parou abruptamente e o ar do celeiro ficou ainda mais frio, mas de uma forma diferente, menos ameaçadora, mais melancólica. João abriu a tampa da caixa lentamente e o que viu o deixou sem fôlego. Lá dentro, cuidadosamente arrumados, estavam os pertences de uma jovem mulher. Um vestido de algodão azul claro, ainda conservado apesar dos anos, um diário encadernado em couro, uma fotografia antiga em moldura de prata, e no centro de tudo, um colar delicado com um pingente em formato de coração. "Obrigada", suspirou a voz, e desta vez João podia jurar que havia lágrimas naquelas palavras. "Há tanto tempo que ninguém via minhas coisas. Quem é você?", perguntou João suavemente, tocando a borda da caixa. "Meu nome é Isabel. Isabel Oliveira." Antônio deu um passo à frente, olhando para os objetos na caixa com reconhecimento crescente. Isabel Oliveira, a filha do coronel. Mas ela morreu há mais de 50 anos. "Não morri." A voz de Isabel soou amarga agora. "Fui assassinada por meu próprio pai." O silêncio que se seguiu foi pesado e carregado de horror. João sentiu seu estômago revirar com a revelação, enquanto Antônio murmurava uma oração baixinha. "Por quê?" João conseguiu perguntar. "Eu descobri o que ele fazia com as empregadas da fazenda. As moças jovens que desapareciam, ele as matava quando elas tentavam fugir ou contar para alguém sobre os abusos." A voz de Isabel tremia de dor e raiva. "Confrontei ele. Disse que ia contar para as autoridades. Naquela noite, ele veio ao meu quarto." João fechou os olhos, sentindo a dor dela como se fosse sua própria. "E depois, ele me matou e escondeu meu corpo. Contou para todos que eu havia morrido de febre, mas minha alma ficou presa aqui, ligada aos meus pertences, sem poder encontrar paz enquanto a verdade não fosse revelada. Por isso você não conseguia partir", murmurou João, compreendendo. "Sua alma está presa por uma injustiça." "Exatamente. E meu pai, mesmo depois de morto, sua alma também ficou aqui. Ele me mantinha prisioneira, impedindo que qualquer pessoa com o dom me ouvisse, até você chegar." Antônio se aproximou da caixa, olhando para a fotografia com atenção. "Esta é ela", disse, apontando para a imagem de uma jovem bonita de cabelos escuros e olhos gentis. "Eu já vi esta fotografia antes na casa principal. Sempre achei estranho que uma moça tão nova tivesse morrido de repente. O que vem a seguir é ainda mais forte. E para não perder o desfecho, toque agora no botão de inscrever-se. É grátis e você estará comigo em cada nova história que pode mudar a forma como vemos o mundo." "Meu corpo está enterrado atrás do celeiro", continuou Isabel. "Embaixo da árvore de ipê amarelo, ele cavou de madrugada e me enterrou como se eu fosse um animal." João olhou para Antônio, que estava pálido como papel. "Precisamos encontrar os restos mortais dela", disse. "É isso que ela precisa para encontrar paz?" "Não só isso", respondeu Isabel. "A verdade precisa ser revelada. As famílias das outras moças que ele matou merecem saber o que aconteceu com suas filhas. E há uma coisa a mais." "O quê?" "Ele escondeu provas. Um diário onde anotava tudo o que fazia. Está enterrado junto com meu corpo. Se vocês o encontrarem, poderão provar que eu estou dizendo a verdade." Antônio esfregou o rosto com as mãos, absorvendo a magnitude do que estavam descobrindo. "Se isso for verdade, vamos precisar chamar a polícia. Mesmo depois de tanto tempo, eles vão querer investigar." "Não", Isabel disse rapidamente. "Primeiro precisam ter certeza. Se chamarem a polícia e não encontrarem nada, vão pensar que vocês são loucos. E meu pai, sua alma ainda está por aqui. Ele vai tentar impedir." Como se as palavras dela tivessem invocado a presença maléfica, o celeiro foi tomado por uma escuridão sobrenatural. A luz da lanterna de Antônio começou a falhar, piscando como uma vela no vento. Uma risada fria e cruel ecoou pelas paredes de madeira, e uma voz grave e ameaçadora se fez ouvir. "Deixem minha filha em paz." João sentiu uma força invisível tentar empurrá-lo para longe da caixa, mas ele se manteve firme, segurando-se na borda da madeira. "Não vou deixar", disse em voz alta. "Ela merece justiça. Ela era uma filha rebelde. Merecia o que aconteceu." A temperatura despencou ainda mais, e João podia ver seu próprio hálito. Objetos começaram a voar pelo celeiro. Ferramentas antigas, pedaços de madeira. Qualquer coisa que pudesse ser usada como projétil. "Não tenham medo dele", implorou Isabel. "Ele só tem o poder que vocês derem a ele."
Acreditem na verdade, acreditem em mim. Antônio começou a rezar em voz alta, segurando o terço contra o peito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. A oração pareceu causar dor na entidade maléfica. A risada se transformou em um rugido de raiva e mais objetos foram arremessados na direção deles. Precisamos sair daqui e voltar preparados, gritou Antônio acima do barulho sobrenatural. João pegou o diário de Isabel da caixa, sentindo uma energia calorosa fluir dele para suas mãos. Vou levar isso comigo, disse, para ler e entender melhor o que aconteceu. Sim, disse Isabel, sua voz quase inaudível no meio do caos. Leia, descubra a verdade e depois me libertem. João fechou a caixa rapidamente, guardando a chave no bolso junto com o diário. Ele e Antônio correram para fora do celeiro, enquanto a entidade do coronel rugia de fúria atrás deles. Quando chegaram ao lado de fora, sob a luz quente do sol, ambos estavam tremendo, não só de frio, mas de medo e choque com o que haviam descoberto. Você acredita nela? Perguntou Antônio, ainda ofegante. João olhou para o diário em suas mãos. A capa de couro estava surpreendentemente bem conservada, e ele podia sentir a energia de Isabel pulsando suavemente através do material. Sim, disse sem hesitar. Acredito. Então precisamos descobrir toda a verdade antes de dar o próximo passo. Aquilo que está protegendo os segredos do coronel não vai desistir facilmente. João assentiu, sabendo que sua jornada estava apenas começando. Ele havia prometido ajudar Isabel, e agora sabia que isso significava desenterrar décadas de segredos escuros e enfrentar uma força maléfica que faria qualquer coisa para manter a verdade enterrada. Mas ele não estava mais sozinho naquela luta, e por Isabel, por todas as outras vítimas e pela sua própria alma, ele iria até o fim. Naquela noite, João não conseguiu nem pensar em dormir. O diário de Isabel estava sobre a mesa da cozinha de sua casinha simples, parecendo pulsar com uma energia própria sob a luz fraca da lâmpada. Cada vez que olhava para ele, sentia uma mistura de curiosidade e apreensão que o deixava inquieto. Antônio havia ido embora ao anoitecer, prometendo voltar no dia seguinte com algumas ervas que sua avó costumava usar para proteção espiritual. Não sabemos o que vamos enfrentar quando começarmos a mexer com essas forças, havia dito antes de partir. É melhor estarmos preparados. João preparou um café forte e se sentou à mesa, respirando fundo antes de abrir o diário. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas a tinta azul da caneta ainda era legível. A caligrafia era delicada e feminina, típica de uma jovem educada dos anos 1970. 15 de janeiro de 1972. Hoje completei 18 anos. Papai disse que agora sou uma mulher feita, mas ainda me sinto como a mesma menina que brincava nos campos da fazenda. Rosa, nossa nova empregada, fez um bolo delicioso para comemorar. Ela é tão gentil, espero que fique conosco por muito tempo. João continuou lendo, sentindo-se como se estivesse invadindo os pensamentos mais íntimos de Isabel. As primeiras páginas falavam de uma vida aparentemente normal. Festas na cidade, visitas de primos, preocupações típicas de uma jovem da época. Mas, conforme avançava no diário, o tom começou a mudar. 3 de março de 1972. Rosa não apareceu para trabalhar hoje. Perguntei para papai onde ela estava, e ele disse que ela havia voltado para sua cidade natal sem avisar. Isso me deixou confusa, porque ontem à noite Rosa me disse que estava feliz aqui, e que nunca havia se sentido tão segura em lugar nenhum. 8 de março de 1972. Encontrei algumas roupas de Rosa no celeiro velho. Se ela realmente tivesse ido embora por vontade própria, não teria deixado seus poucos pertences para trás. Algo está errado. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era a primeira menção ao celeiro onde tudo havia começado. Continuou lendo com crescente apreensão. 15 de março de 1972. Outra empregada desapareceu. Clara, que havia chegado há apenas 2 semanas. A mesma história. Papai diz que ela foi embora, mas encontrei seus sapatos abandonados perto do açude. Por que todas essas moças vão embora sem levar nada? 22 de março de 1972. Não consigo mais fingir que não vejo o que está acontecendo. Essa manhã acordei com ruídos estranhos vindos do quintal. Olhei pela janela e vi papai carregando algo pesado embrulhado em lona. Parecia o formato de um corpo. O café de João esfriou em suas mãos enquanto ele lia.
A realidade do que Isabel havia descoberto começava a se formar em sua mente. Cada palavra uma peça do quebra-cabeças terrível que ela havia sido forçada a montar. 25 de março de 1972. Segui papai hoje de manhã. Ele foi até uma parte distante da propriedade, perto do rio, onde o solo é mais mole. Vi várias elevações de terra que pareciam túmulos recentes. Meu Deus, o que meu pai se tornou? João teve que parar de ler por um momento, sentindo náusea. Levantou-se e foi até a janela, olhando para a escuridão lá fora. Sabia que em algum lugar naquela propriedade, outras vítimas do coronel Oliveira estavam enterradas, suas famílias ainda se perguntando o que havia acontecido com elas. Quando voltou ao diário, as entradas se tornaram ainda mais perturbadoras. 30 de março de 1972. Confrontei papai hoje. Disse que sabia o que ele estava fazendo com as empregadas. Ele me olhou com uma frieza que nunca havia visto antes, como se não me reconhecesse como sua filha. Disse que eu não entendia nada, que estava protegendo nossa família de mulheres perdidas que poderiam causar problemas. 2 de abril de 1972. Papai está me vigiando constantemente. Não posso sair da casa sem que ele ou um dos capangas dele me acompanhem. Tentei escrever uma carta para as autoridades, mas ele a encontrou e queimou na minha frente. Disse que se eu tentasse contar para alguém, seria considerada louca. Quem acreditaria na palavra de uma moça contra um coronel respeitado? 5 de abril de 1972. Estou com medo. Papai tem me olhado de uma forma estranha, como se estivesse tomando uma decisão terrível. Vou esconder este diário e tentar encontrar uma forma de escapar. Se algo acontecer comigo, que alguém encontre estas páginas e saiba a verdade. A próxima entrada estava escrita com letra trêmula, claramente feita às pressas. 7 de abril de 1972. É esta noite. Ouvi papai conversando com João Batista, seu capataz mais cruel. Eles estão planejando algo para mim. Vou tentar fugir pela janela do meu quarto, mas se não conseguir, Deus, se não conseguir, que minha alma encontre uma forma de revelar a verdade. As outras moças merecem justiça. As famílias delas merecem saber. E então, a última entrada, escrita com uma caligrafia desesperada. Ele está subindo as escadas. Posso ouvir os passos dele no corredor. Estou escondendo o diário na caixa com meus pertences mais preciosos. Se alguém encontrar isto, por favor, me ajudem. Não deixem que ele continue fazendo isso com outras moças. Não deixem que minha morte seja em vão. Isabel Oliveira. Que Deus tenha piedade da minha alma. João fechou o diário com as mãos tremendo. Lágrimas corriam por seu rosto, enquanto ele absorvia a magnitude do horror que Isabel havia vivido em seus últimos dias. Uma jovem de apenas 18 anos, descobrindo que seu próprio pai era um assassino, sendo perseguida e finalmente morta por tentar fazer a coisa certa. Você leu, veio a voz suave de Isabel, como se ela soubesse exatamente quando ele terminaria. Li, João respondeu limpando os olhos. Sinto muito pelo que você passou. Ninguém deveria ter que enfrentar isso, especialmente não sozinha. Não estava completamente sozinha. Havia uma empregada mais velha, Joana, que suspeitava de algo. Ela tentou me ajudar, mas meu pai a mandou embora antes que pudéssemos fazer qualquer coisa. E as outras moças? Quantas foram? Pelo que consegui descobrir, pelo menos 7. Todas jovens, todas pobres, todas que ninguém procuraria com muito empenho. Meu pai escolhia suas vítimas cuidadosamente. João se levantou e começou a andar pela pequena cozinha, tentando processar tudo o que havia aprendido. Precisamos encontrar onde elas estão enterradas. Precisamos que as famílias saibam. Eu posso guiá-los. Minha alma consegue sentir onde elas estão. Mas primeiro vocês precisam me libertar. Enquanto meu corpo não for propriamente enterrado, minha conexão com este mundo é limitada. Amanhã vamos cavar atrás do celeiro. Antônio vai me ajudar. Cuidado. Meu pai vai tentar impedir vocês de todas as formas possíveis. Ele conseguiu manter seus segredos por 50 anos e não vai desistir facilmente. Como se as palavras dela tivessem invocado a presença maléfica, a temperatura da casinha despencou subitamente. A luz da lâmpada começou a piscar e João ouviu passos pesados na varanda externa. Ele sabe que você leu o diário, sussurrou Isabel, sua voz carregada de medo. Vá para o quarto e feche a porta. Reze até que ele vá embora. João pegou o diário e correu para o quarto, fechando a porta e encostando uma cadeira contra ela.
Os passos na varanda ficaram mais altos, como se quem quer que estivesse lá fora estivesse caminhando de um lado para o outro, procurando uma forma de entrar. Então veio a voz, a mesma voz cruel e autoritária que ele havia ouvido no celeiro. Devolva o que não lhe pertence. Não vou devolver. João gritou de volta, surpreendendo-se com sua própria coragem. Isabel merece justiça. Você não sabe com o que está se metendo, rapaz. Eu protegi meus segredos por décadas. Não será um peão ignorante que vai me derrotar. A porta do quarto começou a tremer violentamente, como se algo estivesse tentando derrubá-la. João se ajoelhou e começou a rezar, lembrando-se das palavras de sua avó sobre a proteção da fé. Não deixe ele te intimidar, veio a voz reconfortante de Isabel. Ele não pode te machucar fisicamente. O poder dele vem do medo. João continuou rezando, e gradualmente os barulhos foram diminuindo. Quando finalmente ficou em silêncio novamente, ele se sentou na cama, ainda segurando o diário contra o peito. Se essa parte da nossa história mexeu com você, como mexeu comigo quando a vivi, me conte de onde você está nos ouvindo. Às vezes precisamos saber que não estamos sozinhos neste mundo cheio de mistérios. Obrigada, disse Isabel suavemente, por não desistir, por acreditar em mim. Prometi que ia ajudar, João respondeu, e vou cumprir essa promessa. Amanhã será o dia mais difícil. Quando começarem a cavar, ele vai usar toda a sua força para impedir vocês. Mas se conseguirem encontrar meu corpo e o diário dele, tudo mudará. Por quê? Porque meu corpo está consagrado. Quando for propriamente enterrado em solo sagrado, minha alma poderá encontrar paz. E quando isso acontecer, a ligação que mantém meu pai preso a este mundo também será quebrada. João entendeu. Isabel não era apenas uma vítima presa entre os mundos. Ela era também a chave para banir o espírito maléfico de seu pai. Encontrar justiça para ela significaria libertar não apenas sua alma, mas também proteger futuras vítimas da influência sombria que ainda pairava sobre a fazenda. Descanse esta noite, disse João. Amanhã vamos terminar o que você começou há 50 anos. Descanse você também. Vai precisar de todas suas forças. João deitou na cama totalmente vestido, o diário ainda em suas mãos. Do lado de fora, podia ouvir o vento noturno sussurrando entre as árvores, carregando consigo os ecos de uma tragédia que estava prestes a ser finalmente revelada. Ele sabia que na manhã seguinte, sua vida mudaria para sempre. Não seria mais apenas um peão simples trabalhando numa fazenda. Seria o homem que trouxe justiça para as vítimas esquecidas do Coronel Oliveira e que ajudou uma alma torturada a encontrar finalmente a paz. Era uma responsabilidade pesada, mas João sabia que estava pronto para carregá-la. A manhã amanheceu cinzenta e pesada, com nuvens escuras se acumulando no horizonte como um mau presságio. João havia dormido pouco, acordando várias vezes com pesadelos, onde ouvia gritos abafados vindos do subsolo. Quando finalmente se levantou, às 5 da manhã, sabia que aquele dia mudaria tudo. Antônio chegou cedo, trazendo consigo 2 pás, uma picareta e um saco de ervas aromáticas que sua avó costumava usar para proteção espiritual. Seu rosto estava tenso, e João podia ver que o homem mais velho também havia passado uma noite difícil. Como você está? Perguntou Antônio, estudando as olheiras profundas no rosto de João. Sobrevivendo. Li o diário inteiro ontem à noite. João mostrou o livro encadernado em couro. É pior do que imaginávamos, muito pior. Antônio pegou o diário com mãos reverentes e folheou algumas páginas. Seu rosto empalideceu conforme lia os relatos de Isabel. Meu Deus, 7 moças. E durante todos esses anos, achamos que o coronel era apenas um homem difícil. Ele era um monstro, disse João, a raiva queimando em sua voz. E Isabel pagou com a vida por tentar fazer a coisa certa. Eles caminharam em direção ao celeiro em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O ipê amarelo atrás da construção estava florido, suas flores douradas contrastando de forma cruel com a escuridão do que sabiam estar enterrado sob suas raízes. Estão prontos? Veio a voz de Isabel assim que se aproximaram da árvore. Estamos, respondeu João. Onde exatamente devemos cavar? Entre as 2 raízes maiores. Ele cavou fundo, quase 2 metros. Disse que queria ter certeza de que ninguém me encontraria por acaso. Antônio espalhou as ervas aromáticas em um círculo ao redor da área onde iriam cavar, murmurando uma oração que sua avó havia lhe ensinado. Para nossa proteção, explicou a João.
e para que as almas dos mortos encontrem paz. João cravou a pá na terra macia sob o ipê. O solo cedeu facilmente, como se estivesse esperando por aquele momento há décadas. Cada pá de terra que removia parecia mais pesada que a anterior, carregada não apenas de barro, mas de anos de segredos enterrados. Eles haviam cavado por apenas 15 minutos quando a primeira manifestação aconteceu. Uma rajada de vento gelado surgiu do nada, tão forte que quase derrubou ambos os homens. As flores amarelas do ipê começaram a cair como chuva, cobrindo o buraco que estavam escavando. "Ele está vindo!" gritou Isabel, sua voz carregada de pânico. "Parem de cavar agora mesmo." A voz do coronel ecoou pelo ar matinal como um trovão. "Afastem-se do meu território. Vocês não têm direito de perturbar o que está morto e enterrado." "Temos todo o direito", gritou João de volta, continuando a cavar com determinação renovada. "Sua filha merece um enterro digno. Minha filha era uma traidora. Merecia o que aconteceu com ela." A raiva na voz espectral fez o ar ao redor deles vibrar. Galhos começaram a se quebrar na árvore acima, caindo perigosamente próximos às suas cabeças. Antônio parou de cavar por um momento, olhando nervosamente para o céu escurecido. "João, talvez devêssemos..." "Não." João interrompeu, fincando a pá no chão com força. "Não vamos parar. Não quando estamos tão próximos. Continuem", implorou Isabel. "Estão quase chegando. Eu posso sentir. Posso sentir meu corpo logo abaixo." A presença maléfica do coronel se intensificou. O ar ficou tão frio que suas respirações formavam nuvens de vapor, e uma escuridão antinatural começou a se espalhar pelo céu, bloqueando a luz do sol matinal. João continuou cavando, mas cada movimento se tornava mais difícil, como se uma força invisível estivesse tentando impedir que sua pá cortasse a terra. Suor escorria por seu rosto apesar do frio sobrenatural. "Parem!" rugiu a voz do coronel, e desta vez o grito veio acompanhado de uma força que empurrou ambos os homens para longe do buraco. João voou para trás, batendo contra o tronco do ipê. Antônio caiu de joelhos, tossindo e lutando para respirar. Mas quando João olhou para o buraco, viu que a queda havia sido providencial. Sua pá havia caído no exato local, onde um pedaço de tecido azul aparecia entre a terra escura. "Ali", disse com a voz rouca, apontando para o tecido. "Encontramos." Antônio se levantou cambaleando e olhou para onde João apontava. Seus olhos se encheram de lágrimas quando reconheceu o tecido azul claro mencionado no diário. "Finalmente", suspirou Isabel, e pela primeira vez desde que João a conhecera, sua voz soava aliviada. "Finalmente alguém me encontrou." Eles cavaram com mais cuidado agora, removendo a terra delicadamente ao redor dos restos mortais de Isabel. Não estava bem preservada. 50 anos de terra e umidade haviam feito seu trabalho, mas ainda era claramente reconhecível como os restos de uma jovem mulher. E ao lado do corpo, exatamente como Isabel havia dito, estava outro livro encadernado em couro, protegido por um saco plástico que milagrosamente havia resistido ao tempo. "O diário dele", murmurou João, pegando o saco com reverência. A presença do coronel recuou subitamente, como se a exposição de seus segredos o tivesse enfraquecido. O ar ficou mais quente e a escuridão antinatural começou a se dissipar. "Abram", disse Isabel. "Leiam o que ele escreveu. Vejam que tipo de monstro meu pai realmente era." João abriu o saco plástico e retirou o diário. As páginas estavam amareladas, mas legíveis. Diferente do diário delicado de Isabel, este era um registro frio e calculista dos crimes do coronel. 15 de fevereiro de 1970. A empregada Rosa começou a fazer perguntas sobre as outras moças. Será necessário silenciá-la antes que cause problemas. 18 de fevereiro de 1970. Problema resolvido. Rosa está enterrada perto do açude junto com as outras. João Batista me ajudou como sempre. Um capataz leal vale seu peso em ouro. João continuou lendo, sentindo náusea crescer em seu estômago. O coronel havia documentado meticulosamente cada assassinato, cada local onde havia enterrado suas vítimas. Era um registro completo de seus crimes, escrito com a frieza de quem anotava despesas da fazenda. "Há um mapa", disse Antônio, apontando para uma página onde o coronel havia desenhado a propriedade com X, marcando diferentes locais. Ele mapeou onde enterrou cada uma delas. 7 túmulos, confirmou Isabel. 7 jovens que nunca tiveram a chance de viver suas vidas.
João fechou o diário do coronel, sentindo o peso da responsabilidade em suas mãos. Agora temos provas. Temos evidências que ninguém pode negar. Sim, mas primeiro precisam me dar um enterro adequado, disse Isabel, em solo consagrado. Só assim minha alma poderá encontrar paz, e só assim a influência de meu pai sobre este lugar será quebrada. Vamos levar seus restos para o padre da cidade, disse Antônio. Ele vai entender. E depois entregaremos os diários e o mapa para as autoridades. Eles trabalharam cuidadosamente para recolher os restos mortais de Isabel, envolvendo-os no lençol branco que Antônio havia trazido. Era um momento solene, cheio de respeito pela jovem que havia sofrido tanto. Obrigada, sussurrou Isabel, e sua voz soava diferente agora, mais leve, como se um peso terrível tivesse sido removido de seus ombros. Vocês não sabem o que isso significa para mim. Quando terminaram de recolher tudo, uma luz dourada começou a brilhar suavemente ao redor deles. João olhou para cima e viu uma figura translúcida ao lado da árvore. Uma jovem bonita, de cabelos escuros, vestindo o mesmo vestido azul que haviam encontrado na caixa. Era Isabel, finalmente visível em sua forma espiritual. Ela sorriu para eles, um sorriso cheio de gratidão e paz. Agora posso partir, disse. Mas antes quero que saibam que vocês salvaram não apenas minha alma, mas também impediram que outras pessoas sofressem. A fazenda estava contaminada pela maldade de meu pai. Agora ela pode ser curada. E as outras vítimas? Perguntou João. Suas almas já encontraram paz há muito tempo. Elas não ficaram presas como eu. Mas suas famílias merecem saber a verdade. Merecem poder chorar propriamente por suas filhas. Se vocês chegaram até aqui nesta jornada comigo, comentem de qual cidade ou país estão acompanhando esta história. Quero saber quantas pessoas, como João, têm coragem de enfrentar o desconhecido para fazer justiça. A figura de Isabel começou a se desvanecer lentamente, mas seu sorriso permaneceu até o final. Digam ao padre que Isabel Oliveira finalmente está indo para casa. E obrigada. Obrigada por me devolverem minha dignidade. Com essas palavras, ela desapareceu completamente, deixando apenas uma sensação de paz e uma chuva suave de flores de ipê amarelo que caíam como bênçãos do céu. João e Antônio permaneceram em silêncio por um longo momento, absorvendo o que havia acontecido. Então, cuidadosamente, carregaram os restos mortais de Isabel e os diários em direção ao caminhão de Antônio. Você acha que as pessoas vão acreditar na gente? Perguntou João enquanto colocavam tudo no veículo. Com essas evidências, com o mapa dos túmulos, eles vão ter que acreditar, respondeu Antônio. E além disso, há algo diferente no ar agora. Você sente? João parou e respirou fundo. Antônio estava certo. A atmosfera pesada e opressiva que sempre pairava sobre a fazenda havia se dissipado. O ar estava limpo, fresco, como depois de uma tempestade que lava toda a sujeira acumulada. É como se a própria terra estivesse respirando novamente, murmurou João. Eles subiram no caminhão e começaram a viagem para a cidade. No banco traseiro, cuidadosamente embalados, estavam os restos mortais de Isabel e as provas que revelariam uma verdade escondida por 50 anos. João sabia que os próximos dias seriam difíceis. Haveria perguntas, investigações, escavações para encontrar as outras vítimas, mas também haveria justiça, fechamento e paz para as famílias que haviam passado décadas se perguntando o que havia acontecido com suas filhas. Mais importante, Isabel finalmente descansaria em paz e a maldição que assombrava a fazenda São José seria quebrada para sempre. Era o final de uma jornada, mas João sabia que também era o começo de algo novo. Uma vida onde ele compreenderia melhor o dom que havia herdado e a responsabilidade que vinha com ele. 3 meses se passaram desde aquele dia que mudou tudo na fazenda São José. João estava sentado no banco da pequena igreja da cidade, observando o padre Miguel abençoar o túmulo recém-construído, onde Isabel finalmente descansava em paz. A lápide de mar branco brilhava sob o sol da tarde, com as palavras gravadas: Isabel Oliveira, 1954-1972, finalmente em casa. As investigações haviam sido extensas e dolorosas. Usando o mapa encontrado no diário do coronel, as autoridades conseguiram localizar todos os 7 túmulos espalhados pela propriedade. Cada escavação revelava mais evidências da monstruosidade que o homem havia cometido, mas também trazia fechamento para famílias
que haviam passado décadas se perguntando sobre o destino de suas filhas. Como você está se sentindo? Perguntou Dona Maria, a esposa de Antônio, sentando-se ao lado de João no banco da igreja. Em paz, respondeu João, e era verdade. Desde o enterro adequado de Isabel, ele não havia mais ouvido vozes sussurrando ou sentido presenças sobrenaturais. Era como se o dom que havia herdado de sua avó tivesse cumprido seu propósito e agora descansasse tranquilo. Antônio me contou que você está pensando em mudar de vida. João assentiu, olhando para as próprias mãos calejadas. Não posso mais fingir que sou apenas um peão simples. Depois de tudo o que aconteceu, sei que tenho uma responsabilidade maior. Durante as investigações, várias pessoas da região haviam procurado João. Famílias que sofriam com fenômenos inexplicáveis, pessoas que ouviam vozes ou sentiam presenças estranhas em suas propriedades. A notícia de que ele possuía um dom especial havia se espalhado, e embora isso o deixasse desconfortável, ele começou a entender que não podia ignorar os pedidos de ajuda. Dona Benedita ficaria orgulhosa, disse Dona Maria com carinho. Sua avó sempre disse que os dons espirituais não são dados por acaso, são ferramentas para ajudar as pessoas. João sorriu, lembrando-se da mulher sábia que havia criado ele após a morte de seus pais. Ela costumava dizer que quem nasce com olhos deve ajudar quem não consegue ver. O som de passos na entrada da igreja os fez olhar para trás. Era o delegado Santos, o homem responsável pelas investigações dos crimes do Coronel Oliveira. Seu rosto, habitualmente sério, estava mais relaxado que o normal. João, que bom encontrá-lo aqui, disse o delegado, aproximando-se. Queria dar uma notícia. Alguma novidade sobre o caso? A investigação foi oficialmente encerrada. Conseguimos identificar todas as 7 vítimas e notificar suas famílias. O caso do Coronel Oliveira será arquivado como resolvido post-mortem. O delegado fez uma pausa. Quero agradecer novamente. Sem sua intuição especial, essas famílias nunca teriam tido respostas. João assentiu gravemente. Ele e Antônio haviam decidido não mencionar os aspectos sobrenaturais do caso para as autoridades, focando apenas nas evidências físicas encontradas. Era mais simples assim, e o resultado final era o mesmo: justiça para as vítimas. Há uma coisa a mais, continuou o delegado. Recebi algumas ligações de delegacias de outras cidades. Parece que há casos parecidos, situações onde as investigações tradicionais chegaram ao ponto morto. Eles gostariam de contar com sua perspectiva única. Dona Maria tocou o braço de João encorajadoramente. É o que eu estava falando. Seu dom tem um propósito maior. João olhou novamente para o túmulo de Isabel, sentindo uma presença calorosa e reconfortante, como se ela estivesse ali aprovando sua decisão. Delegado, eu aceito ajudar no que for possível, mas tenho uma condição. Qual? Quero que parte do que eu ganhar seja destinada a um fundo para as famílias das vítimas que ajudarmos a encontrar. Elas merecem mais que apenas respostas. Merecem apoio para reconstruir suas vidas. O delegado sorriu pela primeira vez desde que João o conhecera. Acho que isso pode ser arranjado. Após o delegado partir, João permaneceu na igreja por mais algum tempo, organizando seus pensamentos. A vida simples que havia conhecido estava definitivamente no passado. À frente, via um caminho cheio de desafios, mas também de propósito. João, a voz de Antônio ecoou na igreja vazia. O fazendeiro se aproximou com um envelope nas mãos. Chegou uma carta para você. João abriu o envelope e reconheceu imediatamente a caligrafia delicada. Era de Dona Socorro, uma senhora idosa de uma cidade vizinha que havia procurado sua ajuda na semana anterior. Querido João, não sei como agradecer. Depois que você veio à nossa casa e conversou com o espírito do meu falecido marido, finalmente consegui dormir em paz. Ele só queria me dizer onde havia escondido os documentos da aposentadoria antes de morrer. Agora posso resolver os problemas financeiros que me atormentavam há meses. Que Deus abençoe seu dom e o proteja sempre. Com gratidão eterna, Socorro. João dobrou a carta cuidadosamente. Era o 10º caso que havia resolvido no último mês. Cada um diferente, cada um ensinando algo novo sobre o mundo espiritual e sobre sua própria capacidade. Boas notícias? Perguntou Antônio. Sempre são boas notícias quando conseguimos ajudar alguém, respondeu João. Antônio, quero agradecer por tudo, por ter acreditado em mim, por ter me apoiado quando tudo parecia impossível.
O fazendeiro mais velho pousou uma mão no ombro de João. Você não precisa agradecer. Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria. E além disso, ele sorriu. A fazenda está mais próspera que nunca desde que a maldição foi quebrada. As plantas crescem melhor, os animais estão mais saudáveis, até o clima parece ter melhorado. Era verdade. A fazenda São José havia se transformado após a libertação de Isabel e o banimento do espírito maligno de seu pai. Era como se a própria terra tivesse sido curada, liberada de décadas de energia negativa. O que você vai fazer agora? Perguntou Antônio. João olhou pela janela da igreja, vendo as montanhas verdes ao longe. Vou continuar ajudando. Há muito sofrimento no mundo, muitas almas perdidas precisando de orientação. Se tenho este dom, é minha responsabilidade usá-lo para o bem. E onde vai morar? Sempre terá um lugar na fazenda, sabe disso. Obrigado, mas acho que é hora de eu ter minha própria base. Encontrei uma casinha na cidade perto da igreja. Padre Miguel disse que posso usar o espaço dele para receber as pessoas que precisam de ajuda. Eles caminharam juntos para fora da igreja, onde o sol da tarde pintava tudo com tons dourados. João parou mais uma vez diante do túmulo de Isabel, colocando uma flor amarela de ipê sobre a lápide. Obrigado, murmurou baixinho. Por me ensinar que a coragem às vezes significa enfrentar o impossível. Por me mostrar que a justiça vale qualquer sacrifício. Uma brisa suave balançou as árvores ao redor do cemitério, carregando consigo o perfume das flores e uma sensação de aprovação que aqueceu o coração de João. Naquela tarde, pessoas de toda a região começaram a chegar para uma missa especial em memória de todas as vítimas do Coronel Oliveira. Famílias que finalmente tinham onde chorar seus mortos, pessoas que haviam encontrado fechamento depois de décadas de dúvidas. Já chegamos ao final desta jornada extraordinária. E se ela tocou seu coração como tocou o meu, me conte de qual lugar do mundo você nos acompanhou até aqui. Histórias como esta nos lembram que a justiça, mesmo tardia, sempre encontra um caminho. Durante a missa, João observou os rostos ao seu redor. Havia tristeza pelos anos perdidos, mas também alívio e gratidão. Várias pessoas se aproximaram dele depois da cerimônia, agradecendo por ter dado voz àquelas que não podiam mais falar. Você mudou nossas vidas, disse Dona Rosa, mãe de uma das vítimas. Agora posso visitar o túmulo da minha filha, conversar com ela, deixar flores. Ela não está mais perdida. Quando a igreja se esvaziou e o sol começou a se pôr, João permaneceu sentado no primeiro banco, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. 3 meses atrás, ele era apenas um peão simples puxando lenha de um celeiro. Agora era alguém que havia ajudado a desvendar um mistério de 50 anos e trazido paz para múltiplas famílias. O dom de sua avó havia despertado nele de forma inesperada, mas ele começava a entender que talvez sempre estivesse lá, esperando o momento certo para se manifestar. Isabel havia sido o catalisador, mas o potencial sempre existira. Nos dias seguintes, João se mudou para sua nova casa na cidade e começou oficialmente seu trabalho como mediador espiritual. Palavra sobre seus dons se espalhou gradualmente, e pessoas de cidades distantes começaram a procurá-lo. Cada caso era único, cada história uma lição sobre a natureza humana e a importância de não deixar injustiças sem resposta. 6 meses depois do primeiro encontro com Isabel, João estava em sua pequena sala de consulta quando sentiu uma presença familiar. Era sutil, calorosa, como um abraço gentil. Obrigada, veio um sussurro quase imperceptível, por dar sentido à minha morte, por transformar minha tragédia em algo que ajuda outras pessoas. João sorriu, sabendo que Isabel havia voltado apenas para se despedir definitivamente. Obrigado a você, por me ensinar que alguns destinos são maiores que nós mesmos. Continue ajudando. O mundo precisa de pessoas como você. E então ela se foi, desta vez para sempre, deixando apenas uma sensação de completude e a certeza de que tinha encontrado sua paz eterna. João abriu a janela de sua sala e respirou fundo. Lá fora, a vida continuava seu curso normal, mas ele sabia que sob a superfície da realidade cotidiana havia um mundo inteiro de almas necessitando de ajuda, de histórias esperando para serem contadas, de injustiças aguardando resolução. Ele estava pronto para ajudar todas que conseguisse, porque às vezes os sussurros dos mortos são na verdade gritos de esperança dos vivos.